Bom, para bater um papo comigo sobre a greve que está acontecendo no IFSUL, a gente sabe que também as universidades federais também estão entrando. Eu estou entrando em contato com o pessoal que representa o Sinacef e é o professor Francilon. E eu queria primeiro agradecer, Francilon, muito obrigado pela atenção com a Acústica FM aqui. O Sindicato Nacional aí de Servidores Públicos Federais e ligados à educação se manifestando aqui na Acústica FM. Agradecer o espaço, né? Estamos bem, estamos em greve desde o dia 3 de abril. Sim. Tu falas da onde, Francilon? Eu falo de Pelotas. Eu sou docente do campus Pelotas. Certo. E eu sou diretor da seção sindical, né? Que nós somos uma seção sindical para todo o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, que é vinculada à seção nacional, né? Ao Sindicato Nacional, Sim. Nacional. O Francilon, eu estava dando uma olhada no site do sindicato e estava procurando um pouquinho historicamente, assim, algumas coisas referente a março ainda, né? Mês passado, aonde vocês, via sindicato, já estavam se manifestando ao governo federal a necessidade de sentar, abrir uma mesa de negociação para rever a questão salarial. Mas eu queria te perguntar o seguinte, num primeiro momento eu soube que haveria uma manifestação primeiro do grupo dos técnicos ligado ao IFSUL, por exemplo. Era o problema maior ou mais grave, vamos botar assim, mais sério, que tinha um deságio, se não me engano, chegava a 60%. Um colega teu me passou isso. Só me confirma um pouquinho da história para que a gente chegue até hoje. Sim. Ó, vamos voltar, né, ao início do governo. Certo, vamos lá. Nós protocolamos as nossas reivindicações junto ao governo federal, ainda no governo de transição, em novembro de 2022. Certo. E de lá para cá nós estamos tentando negociar com o governo. Na época, a perda inflacionária dos técnicos administrativos era um pouquinho maior que 60,9%. Imagina, né? 2/3 de poder de compra no plano de carreira de uma categoria. Sim, sim. E vale a pena dar uma historicizada de por que isso ocorre, né? Porque às vezes o pessoal pensa, mas existe dissídio. Mas no serviço público nós não temos a garantia de dissídio. Sim. Diferente do trabalhador da iniciativa privada, que todo ano senta com o governo para acertar pelo menos a recomposição da inflação, nós não temos dissídio. Há quanto tempo a categoria não vem recebendo qualquer tipo de reajuste ou alguma correção, Silon? Nós não recebíamos qualquer espécie de recomposição inflacionária, né? Porque a gente nem chama de reajuste, né? A gente chama de recomposição inflacionária. Desde 2016 nós não vimos recebendo nada, mas ano passado nós recebemos 9% que o governo chamou de reajuste emergencial, tá? Que foi uma tentativa de dar uma recomposição inflacionária, só que muito aquém ainda do que a gente precisa, porque a realidade e como é que nós temos as duas categorias? Porque o Sinacef, ele representa as duas categorias, ele representa tanto o segmento técnico-administrativo com o segmento docente. Tá. Dentro do segmento técnico-administrativo, o número é esse que tu citou para nós, Fábio, é 60,9% de perda inflacionária. E para os docentes, só para a gente ter uma ideia, às vezes a gente pensa, a carreira dos professores da rede federal ela é muito boa. Sim. Realmente, a carreira ela é muito atrativa, ela é muito interessante, mas tem algumas distorções que elas ocorrem. Por exemplo, dentro da carreira dos docentes, nós temos 3 carreiras diferentes. Uma para professor de 20 horas, uma para professor de 40 horas, e o que a maioria que é 40 horas com dedicação exclusiva, que daí tu não pode realizar nenhuma outra atividade fora do IFSUL. A carreira de 40 horas, para quem tem somente graduação, possui 7 níveis abaixo do piso nacional da educação. É uma diferença no primeiro nível de 34,22% para a gente chegar no mínimo naquela carreira de 40 horas no piso nacional da educação. O que mostra uma distorção, né? O governo federal não cumprindo uma lei que é federal. Geralmente é isso, né? Nós nem trabalhamos com esse índice no momento. A gente sabe que talvez seja difícil chegar lá, nesses 34%, mas nós pedimos que nós somos ligados a uma outra entidade, né, que é o FONASEF, nós pedimos 22,71% nesse momento para os docentes e 34,32% para os administrativos. A gente aceitaria, num primeiro momento, abrir mão de parte da nossa perda para tentar
a chegar em um acordo, né, dentro de um processo. Só repetindo aqui, 34% para o pessoal do técnico e 22% para professores. Isso sobre o que tem hoje, sobre esses 9% que foi dado no ano passado, é isso? Considerando a atual tabela de vencimento das duas categorias. E até assim, a reivindicação não é que isso seja implementado agora, né? Sim. Pode ser como está rolando com as outras categorias, acordos até 2026. Vale a pena ser ressaltado assim, que as negociações elas estão ocorrendo. Pois eu vi, eu não me lembro agora, sinceramente, o nome da ministra que falou semana passada, num áudio, mas ela dizendo assim que o governo já está fazendo uma recomposição de 19% até ela falou, porque o 9 mais 9, que isso aí já é uma vitória, tarará, tarará. Mas agora tu está me dizendo que isso aí nem sequer, vamos dizer assim, realmente atende o mínimo do que foi pedido há anos atrás. Então, quer dizer, não adianta esse 9 mais 9, né, Franciano? Essa proposta de 9 mais 9, ela já foi recusada pelas categorias, ela foi apresentada no final do ano passado. E esse 9 mais 9 é considerando o 9 que já foi dado em maio do ano passado. Sim. Seria mais uma parcela de 4,5 em 25 e nova parcela de 4,5 em 26. Mas o argumento seria que não teria espaço do orçamento para dar o reajuste. Sim. Só que como servidores da educação, e tendo dentro das duas carreiras, a carreira dos técnicos administrativos, que é a carreira com a menor remuneração para ensino médio e para ensino superior também dentro do Executivo Federal. E tu ainda ter 60,9% de perda inflacionária na categoria. E tu dizer que vai dar duas parcelas de 4,5%, enquanto chega a dar parcelas de 60% para categorias que recebem muito mais, né? Porque tem algumas categorias que conseguiram, por exemplo, policial penal, 60% de recomposição até 2026 no topo da carreira. A carreira da Polícia Federal é 22%, Polícia Rodoviária Federal 28%, os técnicos do Bacen, do Banco Central, acabaram de receber 23% de proposta em duas parcelas, e são categorias que ainda têm remuneração muito maior do que as aplicadas à nossa. Então, realmente, assim, é algo que não nos compete. Eu estava vendo junto com o mesmo assunto teu aí, uma informação de que o governo federal cortou teve que cortar, não sei, questão de problema orçamentário, 419 milhões de reais aí dentro de umas carreiras que justamente trata sobre segurança pública. Tu falou aí sobre Polícia Federal, eu não sei como é que fica a questão salarial. Bom, mas o ministro Fernando Haddad, ele diz que não há condições de aumentar a despesa pública do Brasil em função do déficit que está acontecendo na coisa. Como é que vocês veem a situação? A ministra quer que vocês fiquem na mesa de negociação, mas querem que vocês continuem a trabalhar. E do outro lado, no mesmo governo, o ministro diz, não adianta prometer que não tem espaço salarial. Como é que fica isso para vocês, Francilon? Isso aí tá uma loucura, completamente faltando comunicação dentro do próprio governo, porque cada um fala uma coisa. E o próprio ministro Haddad, em um momento, fala uma coisa e outra fala outra, né? Eles dizem, para 2024 a gente não tem espaço em orçamento. Mas, por exemplo, semana passada a Câmara de Deputados pegou e liberou um crédito suplementar de 15 bilhões. Permitindo passar arcabouço fiscal na semana passada para o ano de 2024, e nós sabemos a informação de que tem um crédito devido ao superávit das contas públicas de pelo menos 15 bilhões. Ele pode ainda ser maior. É claro que a gente não quer que todo esse dinheiro seja, né, direcionado para os servidores da educação, até porque a gente não pede só dentro da nossa carreira, né? Nós temos algumas necessidades muito grandes como instituições federais que vão além da recomposição das nossas perdas inflacionárias. Sim. Que afetam direto a nossa qualidade de trabalho, como o orçamento das nossas instituições. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Francilon, assim, claro. Que eu vejo que tu é um cara experiente aí, dá para nos ajudar a respeito disso. Muitas vezes a questão salarial é uma coisa que atinge exclusivamente o docente ou o trabalhador da área técnica. Mas há a questão de manutenção da escola.
A gente sabe, por exemplo, o campus de vocês aqui em Camaquã é um negócio belíssimo, grande pra caramba e que tem custos. Como é que está o repasse e se esses repasses estão defasados também como o salário dos docentes aí? Aí a gente entra na nossa segunda principal pauta, né? Que é a recomposição do nosso orçamento. E olha o que eu vou falar. Nós estamos pedindo recomposição ao nosso orçamento de 2015. Mesmo que o campus tenha mais estudantes que ele tinha em 2015, a gente quer pelo menos voltar a ter o orçamento que a gente tinha em 2015. Porque de 2015 para cá, foi só a redução do orçamento para custeio, a verba de custeio da instituição, e o investimento, então, ele é praticamente zero, né? Qualquer avanço que a gente tenha do ponto de vista de estrutura física, ultimamente, está tendo que ser via emenda parlamentar. A gente não tem mais orçamento federal para a gente implementar. E uma questão muito importante, só para a gente ter uma ideia, o campus Camaquã, ele é dimensionado, a gente tem visto anunciar a expansão, naquele modelo de 75 docentes e 70 docentes e 45 técnicos administrativos. Faltaria para consolidar esse campus pelo menos mais 17 docentes, ou seja, seria pelo menos mais um curso técnico para Camaquã. E a pergunta que a gente tem feito, geralmente a gente dialoga com a comunidade, é se Camaquã não mereceria pelo menos mais esse curso. Se Camaquã merece só um campus do Instituto Federal do tamanho que está, e não de forma plena, como é previsto, que são 70 docentes, 45 técnicos administrativos, atendendo mais de mil estudantes. É a questão tudo de aproveitamento também do espaço físico, né? Que tu tem um custo fixo lá grande, uma obra, né? E tu, em dias ou turnos sobrando e tu podendo ter mais alunos para ser atendido. Isso é uma coisa interessante. Então o orçamento está abaixo de 2015, podemos dizer isso? Isso. Bom, agora tem uma manchete aqui que também é em paralelo com o assunto de vocês. Professores anunciam greve em universidades federais a partir de hoje. Já tem várias universidades, inclusive a Federal de Pelotas também, não sei se parcial, está em greve também aí. É o mesmo tipo de reivindicação? A nossa pauta reivindicatória, ela é praticamente a mesma, né? Inclusive, esse é um movimento que vem para completar, por causa dos técnicos administrativos das universidades, que são ligados à FASUBRA, eles já se encontram em greve desde 11 de março. Daí os docentes aprovaram agora, que são ligados ao ANDES, que é o Sindicato Nacional, a partir do dia 15, e daí agora começa a greve também por parte dos docentes, e devemos começar a ter paradas de calendários também nas universidades. A reivindicação do ponto de vista de salário entre os docentes do IFE e docentes da universidade é praticamente a mesma. Certo. A gente difere em alguns pontos, mas 90% de toda a pauta é a mesma. Sim. Que é a recomposição dos orçamentos, recomposição principalmente do orçamento da assistência estudantil, porque a assistência estudantil atingiu seu ápice em 2014. Então estamos na mesma questão, pedindo que o orçamento da assistência estudantil volte a ser, no mínimo, o de 2014, porque a gente sabe que, principalmente nesses municípios, onde temos uma série de estudantes que são carentes, né, que deveriam receber os benefícios, e não recebem, não porque não poderiam receber, porque se enquadrariam em todos os requisitos para receber os benefícios, só que a gente tem que escolher quem está menos pior para poder deixar de fora. Eu me lembro aqui no IFSU havia um tipo de uma ajuda, uma baita ajuda para aqueles estudantes carentes, para deslocamento, para refeição, para que pudesse estudar na escola, né? Que às vezes o aluno não está nem na cidade, ele está no interior, está no outro município que usa a escola aqui, né? Me lembro da Barra do Ribeiro, aqui vinha estudante para daqui a pouco ele tem dificuldade de pagar um ônibus, né? Para poder se deslocar. Bom, vamos para os assuntos que também nos interessam. Então, hoje é 15 de abril. Desde o início, nenhum avanço, Francilon, aí por parte do governo? Semana passada nós tivemos 2 mesas com o governo, a gente teve uma na terça-feira e outra na quarta-feira. A gente avançou na questão, não, foi quarta e quinta, se não me engano. Nós avançamos na questão da recomposição de alguns benefícios que a gente pede equiparação aos outros poderes, porque tem muita diferença entre, por exemplo, vale alimentação, auxílio saúde, auxílio creche entre os 3 poderes.
O nosso tá sempre perdendo, né? Mas o governo... E o judiciário só é o que mais ganha, deve ser. É o que mais ganha. Só para a gente ter uma ideia, um dos benefícios que é o auxílio saúde, para nós, servidores do Executivo, é em média R$270, no Judiciário são 1.300. Mas a gente pede, vai ter um avanço nesse ponto aí, a gente vai até estar discutindo em Assembleia hoje à tarde, se concorda com a proposta ou não. E foi marcada mesas específicas e temporárias, que daí elas tratam especificamente dessa questão que envolve o orçamento para as nossas categorias, tanto os técnicos administrativos quanto os docentes dos IFES e das universidades, para sexta-feira. Ocorre a mesa separada, ocorre a mesa para discutir a carreira dos técnicos pela parte da manhã e para discutir a carreira dos docentes e os nossos outros pontos de pauta a parte da tarde. Quer dizer que pode acontecer algumas coisas agregadas serem ter avanço e a questão salarial não. Mesmo no dia 19 tem sim uma previsão de talvez avançar do ponto de vista salarial, nem que seja uma proposta para 25 e 26. Mas estamos na expectativa, assim, que tem alguma coisa prevista ainda para 24. Bom, deixa eu te perguntar, fazer uma colocação e uma pergunta. Primeiro, tu sabe que a gente acompanhou, nós conhecemos o IFSU aqui desde a primeira pedra quando foi plantado. Então, por isso que algumas coisas eu tenho assim de lembrança e de memória. Mas quando se trata de greve, Francilon, muitas vezes tu atinge não só alunos onde está a escola ou a universidade, mas tu atinge alunos que estão muitas vezes no interior do Rio Grande do Sul, que pais muitas vezes com dificuldade conseguem manter o filho com aluguel, com república, com deslocamento, levando marmita no final de semana para o aluno poder estudar. Quando dá uma greve, tu embaralha a vida dessas pessoas, não só do aluno, mas dos pais que ali tem que se manter, muitas vezes com dificuldade. Claro que greve é um problema e é uma solução. A gente sabe que sempre quando tem crise parece que vem a solução, mas quando tem greve também tem esse embaralhamento, esse problema para pais e mães. Essa preocupação de vocês atuarem como greve, e o desdobramento na vida dessas pessoas, Francilon? Assim, a nossa preocupação com essa realidade ela é muito grande, até porque é uma coisa que a gente discute muito. Eu, por exemplo, fui estudante do Instituto Federal Sul-Grandense. Eu cursei a minha engenharia elétrica no campus Pelotas e peguei greve em 11 e 12 de 90 dias. Greve que, como corpo estudantil, nós resolvemos apoiar. Mas uma questão assim, que a gente tem bem claro, a greve, sim, ela atrapalha a vida de todo mundo. De toda a comunidade, seja da comunidade, seja dos próprios servidores, mas principalmente dos estudantes. Ela é um recurso extremo que a gente lamenta muito ter chego nesse ponto. Nós, como eu disse, nós viemos tentando conversar com esse governo, viemos conversando com esse governo, desde o governo da transição. A gente teve 7 reuniões ano passado da Mesa Nacional de Negociação Permanente, nós tivemos 3 reuniões da mesa específica, fizemos diversas atividades, porque daí o pessoal pensa, é só a greve. Não, ano passado nós fizemos vários dias de mobilização, é justamente um dia que a gente está reivindicando a nossa pauta, sem parada de calendário acadêmico. A gente tivemos dias de paralisação, e não avançando nessas negociações, a partir de negociações frustradas, principalmente quando o governo, dia 22 de fevereiro, sentou com as categorias, e apresentou uma proposta que nós já tínhamos recusado, que mostrava que nós não estávamos evoluindo, começamos a construção dessa greve por tempo indeterminado. Certo. E apontamos a data já para justamente pressionar, se não avançar nós vamos parar, porque o mote da educação desde o ano passado é esse. Se não negociar, a educação vai parar. E como o governo não avançou, nós tivemos que parar. Temos total consciência do transtorno que isso é para a comunidade, né? Lamentamos ter que chegar nesse nível e depois, quando a gente voltar com as atividades, nós estamos dispostos a recuperar essas atividades o quão mais rápido for possível, né? Eu só pergunto se o mais rápido acaba não afetando a qualidade. Esse é um problema. Bom, mas deixa eu fazer um colega teu me comentou uma coisa e eu queria te perguntar. E aí eu vou para o espaço, eu vou para a área política agora, tá? Vocês estão com dificuldade de repor materiais da escola, manutenção da escola, o ônibus, o papel higiênico, materiais do laboratório, em função de orçamento.
Do outro lado, nós vimos uma pirotecnia de que nós teremos que, no Brasil, construir mais X grandes IFSU no Rio Grande do Sul. Inclusive, foi anunciado vários no Rio Grande do Sul, aqui, inclusive em Caçapava. Eu te pergunto o seguinte, como é que se pode projetar o lançamento de novas escolas se nem nas atuais se consegue manter direito? Como é que é a visão de vocês aí como sindicato? A nossa visão a respeito disso do ponto de vista político, nós vimos como uma oportunidade. Por que nós vimos como uma oportunidade? Porque devido ao fato que o governo vai lançar novos 100 campos, ele vai ter que sim recompor o orçamento das instituições para custeio, ele vai ter que aumentar o orçamento para assistência estudantil. É previsto um crédito de 1,6 bi para a consolidação da expansão anterior, mas a gente sabe que isso ainda é aquém, a gente precisaria do dobro disso para realmente consolidar com a estrutura completa. Então a gente viu uma janela no momento, até porque é o seguinte, como vai abrir os 100 novos campos, o governo vai ter que alterar projeto de lei na Câmara que prevê o quantitativo de servidores técnicos administrativos, vai ter que alterar o projeto que prevê quantidade de servidores docentes. Então a gente também está numa janela muito interessante para pressionar o governo para não deixar de atender os campos que já existem. Pois é. Porque é justamente isso, como é que tu vai simplesmente anunciar 100 novos, sem pegar e consolidar quem já veio antes? Sim, porque o IFSU, ele possui 15 unidades. É a reitoria, mais o campus KVG e o campus Pelotas, na cidade de Pelotas, e espalhado por outros municípios, né, como Camaquã, os outros campos. Todos esses, fora de Pelotas, eles são campos mais novos, e eles precisam sim a sua consolidação. Então a gente vê a janela para a gente conseguir brigar por essa consolidação nesse momento. E essa é uma das principais pautas que a gente leva fora. Nós não somos contra a expansão, nós achamos que a expansão ela tem que ocorrer, a gente queria que tivesse um campus do Instituto Federal em cada cidade, mas o governo não pode deixar de olhar para aqueles que já estão lá, que estão com verba de custeio muito abaixo do que deveria ser, porque de 2015 para cá é um orçamento que vem enxugando a cada momento. Então a gente precisa dessa recomposição de orçamento e essa verba para a consolidação das instituições. Certo. Tá bom, é um ponto de vista interessante. Daqui a pouco, na cunha de novas escolas, há uma necessidade do governo injetar recursos para que as escolas atuais consigam se recompor. Bom, mas eu fico no aguardo, o Francilon, e fico torcendo aí para que isso se termine logo aí, porque eu conheço muita gente que tem aluno, tanto no IFSU como na Universidade Federal, e os pais começam a criar os seus momentos de dificuldade de entender, de verão, de final de ano, de aulas sendo recompostas ou sendo, como é que fala a palavra certa, atualizadas ou recompostas de forma mais rápida, sem a qualidade. Mas eu fico aí atendendo que recém faz 15 dias da greve. Vamos torcer para que o quanto antes se resolva. Nosso depoimento aqui, que nosso parecer, João. Muito obrigado, assim, agradecemos o espaço aqui da rádio e nos colocamos à disposição sempre que quiserem, e tiver alguma atualização, a gente pode discutir a respeito do assunto. Nós também, assim, torcemos que o ideal seria que dia 19, agora, né, a partir das mesas, a gente apontasse para o fim dessa greve. Não sabemos o que vai acontecer, mas a gente espera, assim, que o quanto antes se resolva. E até uma questão, assim, a gente sempre fala o mais rápido possível de recuperação, porque a gente sempre vai ter vamos se atentar para que não tenha... O mais rápido seria sem manter a qualidade, por isso que a gente fala no mais rápido possível para ser feita sim a manutenção da qualidade na recuperação das nossas atividades. Esperamos que acabe quanto antes, né? Vamos torcer, esperançar. Vamos torcer. Obrigado, Francilon, um grande abraço para você aí. Um abraço aí, obrigado pelo espaço, uma boa semana a toda a audiência. Representando aí o Sindicato Nacional de Professores das Escolas Federais, aí o SINASEF.